Então, irmãos, é só prestar atenção. A capital de Efraim será Samaria. A cabeça de Efraim, né? Ponto principal é Samaria. E o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Eu coloquei aqui em ordem. Ou seja, Peca, o filho de Remalias, ele é o cabeça de Samaria. E Samaria é o cabeça de Efraim. E tudo isso daqui aponta para a casa de Israel, porque Peca reina sobre a casa de Israel e não sobre a casa de Judá. Reino do Norte. Então, qual é o cabeça do Reino do Norte? Nesse contexto aqui, Peca é o filho de Remalias. Qual é a capital disso? Samaria. Ele é cabeça da onde? De Samaria, não de Judá. Tem profecias contra Samaria e Judá na palavra de Deus. Amós, por exemplo. E a capital de Samaria, ou seja, o cabeça de Samaria, Efraim. Então, tudo isso daqui está relacionado com gentios. Isso é importantíssimo. Também não pode perder o ponto de que no início o reino de Israel se uniu com o rei da Síria, não da Assíria, o rei da Síria, para fazer guerra contra o reino de Judá. E quando o povo vai anunciar isso, eles falam: Efraim se uniu com o rei da Síria. Porque eles sabiam o que era Efraim. Fechou o slide 4. O 5 eu coloquei aqui. Efraim e Samaria. Eu coloquei textos que iriam provar essas coisas que eu estou falando com mais clareza. E só no Jeremias 31 prova tudo isso. Aí eu coloquei aqui as palavras-chave que vão aparecer dentro do capítulo de Jeremias 31. 1. Deus de todas as tribos. 2. De azul aí, Efraim, primogênito. 3. De amarelo, Samaria. 4. Cor rosa, Nova Aliança. 5. Cor verde, as duas casas de Israel. Está olhando essas 5 frases? Elas estão no mesmo contexto. O que tem a ver Deus de todas as tribos com Efraim primogênito, com Samaria, com Nova Aliança e com duas casas de Israel? Tem tudo a ver. A gente já leu um pedacinho lá de Jeremias 31, mas vamos ler de novo. Jeremias 31. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel e elas serão o meu povo. Por que ele fala isso? Porque todas as tribos de Israel, que são 12, estavam divididas. E as 10 foram rejeitadas e Deus falou: não mais meu povo, não são mais meu povo, mas um dia vai voltar a ser meu povo. E quando volta a ser o povo, aí entra os gentios. O próprio Paulo falou isso em Romanos 9, a partir do verso 24. Citou Oséias. Esse texto aqui é perfeito para ler junto com Oséias 1 e Oséias 2 e Romanos 9, a partir do verso 24. Aí, vamos ler do 1 ao 10. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel, coisa futura. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Plantarão os plantadores e gozarão dos frutos. Porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim. Samaria, Efraim, Deus de todas as tribos, Reino do Norte, gentios. E o que esses atalaias vão gritar nos montes de Efraim? Levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor, cantai com alegria a Jacó, exultai por causa da cabeça das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei, salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel, aqueles que voltam.
Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, e entre eles também os cegos, os aleijados, as mulheres, as grávidas e as de parto, em grande congregação, voltarão para aqui. Essas palavras aqui são peças que Jesus utiliza nas suas parábolas. Verso 9. Virão com choro e com súplicas os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros das águas, por caminho reto em que não tropeçarão, porque eu sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Tá vendo? Efraim, Samaria, Deus de todas as tribos. Logo após ter falado de Efraim, que representa a casa de Israel, que iria ser dispersa nas nações, olha o verso 10. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, gentios, e anunciai nas terras longínquas do mar e dizei, aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Quem que espalhou Israel? Deus. Como é que ele espalhou? Ele deixou promessas a Abraão, Isaque e Jacó, que caíram algumas dessas em Efraim. Efraim iria ser a plenitude das nações. Deus colocou Efraim como cabeça das 10 tribos e espalhou. E aqui ele diz, aquele que espalhou também congregará. E Efraim é o primogênito, porque nos planos de Deus, os gentios, na massa, nascem primeiro e reconhece o Senhor primeiro. É claro que através da pregação dos judeus, mas estamos falando de massa. Assim como João disse em João 1, ele veio para o que era seus e os seus não o receberam. Ué, João é judeu. Todos os outros apóstolos receberam e depois milhares de judeus receberam. Sim, mas João está se contradizendo? Não, ele está falando do seu povo de Israel, na massa. Então quem foi o filho que nasceu primeiro? Efraim. Aí, lemos até o 10, né? Agora verso 20. Não é Efraim o meu filho precioso, filho das minhas delícias? Pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes ternamente me lembro dele. Comove-se por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Terei misericórdia. Aqui é a palavra. A mesma palavra do filho de Oséias, lo chamar. Mas aqui não tem a palavra lo, que é não, né? Vou ter misericórdia. Daquele que eu falei que não vou ter, vou ter. Oséias 1. Pronto. Terminamos o slide 5. E vocês viram que, de fato, Samaria, com Efraim, está relacionado com o reino do norte, com as 10 tribos e com os gentios que foram dispersos, com as tribos que foram dispersas, rejeitadas, misturada entre os gentios, e Deus, quando chama a casa de Israel de volta, abre oportunidade para homens de qualquer povo, língua, tribo ou nação. Entendeu, irmãos? Vamos ver o próximo slide. Irmãos, nesse slide aqui 6, não tem texto para ler, mas é só algumas figuras que são importantes. Coloquei aqui as 4 portas das Escrituras. Aí coloquei porta 1, porta 2, porta 3, porta 4, uma chavinha do lado de cada porta. Na porta 1, irmãos, eu coloquei aqui promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Isso é uma porta. Tem que prestar atenção nas coisas que Deus prometeu para Abraão, Isaque e Jacó. A segunda porta, as 7 festas. A terceira porta, a divisão e restauração das 2 casas de Israel. A quarta porta, a transição das alianças. Então a primeira porta são as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Precisa delas. Tudo que Deus vai falar futuramente está relacionado com o que ele prometeu para Abraão, Isaque e Jacó. A segunda porta são as festas, porque após isso ele começa a profetizar sobre as festas. Abraão, Isaque e Jacó antes da lei, as festas depois da lei. Mas aí ele pega as 7 festas e coloca ali as obras do Filho e os tempos determinados até a restauração do milênio. E depois disso, depois que ele fala das festas, é claro que ele fala de maneira oculta no livro da lei, mas depois levanta os profetas sobre as 2 casas e começa a comparar ali as 2 casas com plantação, com colheita. Tem vários textos sobre isso. Aí fala de trombeta.
trombeta relacionado com colher o povo. Aí ele já começa a dar o sentido espiritual e eterno das coisas que estavam ocultas no livro da lei. E aí depois ele começa a falar do mistério da divisão do reino. Começa a falar do mistério da divisão, não. Ele divide o reino e começa a falar do mistério da restauração, por onde entrariam os gentios. E essa é a terceira porta, está em sequência de revelação de Deus. Revelação progressiva está em sequência. E a quarta porta é o tempo da transição das alianças. Nesse tempo de transição das alianças, o número 4 ali está batendo até com o quarto milênio, nesse tempo estaria presente todas as portas. Aí em cima das portas, pode ver que eu coloquei aqui, porta 1, Paulo e Pedro, porta 2, Paulo e Pedro, porta 3, Paulo e porta 4, Paulo, já não tem Pedro. Por que eu coloquei isso? Porque no tempo da Nova Aliança, Pedro pregou lá em Atos 2 e ele citou alguns textos mostrando que ele estava de olho ali nas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, mas não com precisão. Tanto é que ele não pregava o evangelho para os gentios. Agora, Paulo pregava aí com precisão. Então, Pedro, ali no tempo de Atos, do capítulo 2 até o capítulo 10, na verdade até um pouco mais, Pedro tinha conhecimento da primeira porta, mas não com precisão. As festas, Pedro tinha conhecimento, mas não com precisão. E aí a porta 3, Pedro já não conhecia, até ele se encontrar com Paulo, e a porta 4 não. Também Pedro não conhecia. Agora Paulo, quando o Senhor chamou Paulo, ele teve conhecimento da porta 1, né, da chave 1, da chave 2, da chave 3, da chave 4, e por isso ele pôde abrir todas essas portas. E não somente ele, né? Ele com seus cooperadores, e aí os apóstolos todos passaram a compreender tudo também. E aí vieram todas as cartas e Pedro, na sua primeira e na sua segunda carta, mostra para a gente claramente que ele tinha revelação sobre todas essas portas. Agora eu separei mais um slide para provar isso. O slide 7. Aí eu coloquei aqui Pedro de um lado, amarelinho, e Paulo do outro, de azul. Aí, em Atos 2, verso 25, Pedro vai catar aquele texto lá da lei. Na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Pedro pregou isso, irmãos, lá em Atos 2. Era a promessa que foi feita lá a Abraão. Só que lá em Gálatas 3, algum tempo depois, do 6 ao 9, Paulo vai pregar também a palavra para os gentios, e vai usar o mesmo texto. Na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Só que Paulo já vai pregar isso com conhecimento. Vai dizer que os gentios não precisam se circuncidar para serem salvos, não poderia participar das obras da lei, que são as próprias obras determinadas no livro da lei, dadas por Deus a Moisés, mas referentes a coisas da antiga aliança. Os gentios não precisavam entrar nisso para fazerem parte da salvação. Porque seria o caso em que eles estariam sendo salvos por praticar as coisas da antiga aliança e não pelo sacrifício do Senhor. Eles não estariam anulando a lei, eles estariam praticando a realidade da lei. Ou seja, já expliquei muito sobre isso, né? Mas você vê a diferença de um para o outro, não é? Agora, um pouquinho abaixo, João. Eu coloquei aqui 4 textos em que o Senhor mostra para a gente com precisão que ele tinha conhecimento que os gentios faziam parte da casa de Israel, assim como os judeus também. Ele conhecia o mistério das 2 casas e ele mesmo haveria de restaurar elas. Separei 4 textos e seria bom a gente ler eles para fechar o estudo. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem são esses? Os judeus. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João era judeu. Sabia que muitos judeus creram, que milhares de judeus haviam crido. Estava junto com Tiago, porque João não foi separado para o ministério da incircuncisão, para o evangelho da incircuncisão.
João foi separado para o evangelho da circuncisão. Ele ficou uma temporada lá com Pedro, com Tiago, ele não estava junto com Paulo, mas futuramente Deus separaria ele para os gentios e para os judeus juntos. Não era nem só para um e nem para o outro, mas para judeus e gentios juntos, com o livro do Apocalipse e com o seu próprio evangelho. Então esse é o entendimento correto do texto, tá? Agora João 10, do 14 ao 16. Vamos nessa sequência. Tem mais textos, eu separei só 4. É que eu lembrei de alguns aqui que eu não vou pôr. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O que o Senhor está profetizando aqui? Ele não conhece mesmo o mistério das duas casas? Ele está profetizando aqui as duas casas. Tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Elas estão perdidas. Mas as desse aprisco aqui também estavam perdidas. Ele estava reunindo elas primeiro. Primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, eu vim para elas. Depois busca os gentios, por intermédio dos apóstolos. E os dois, tanto judeus como gentios, fazem parte da casa de Israel. São duas casas de Israel e não duas casas de Judá. E o Senhor vai conduzir as ovelhas do outro aprisco e vai haver um só rebanho, união, e um só pastor. Tudo o que ele falou aqui não pode ser uma novidade no Novo Testamento. Tem a ver com as promessas dos textos da restauração das duas casas que nós lemos, de maneira resumida. João 11, do 49 ao 52. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Aí João explica: Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, Israel, mas para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andam dispersos. Quem são esses, irmãos? Quem são os filhos de Deus que andam dispersos? Casa de Israel? Você pensou em casa de Israel? Sendo só gentios? Pensou certo, mas pensou de maneira limitada. Porque tem judeus que também estavam dispersos e os outros também que estavam dispersos. A nação estava ali, fixa, mas tinha judeus que estavam dispersos também. São ovelhas perdidas da casa de Israel. São judeus, mas pertencem à casa de Israel. Aqui que está a explicação. Entende? Mas é claro que ele fez uma alusão aqui também às ovelhas perdidas da casa de Israel, se referindo aos da dispersão, aos gentios, tanto os que faziam parte da dispersão, que tinham conhecimento disso, como os que não conheciam nada. Por isso que nós temos que continuar esse estudo em João 4, para você ver que tinham gentios que eram da dispersão, que tinham conhecimento de tudo que aconteceu no passado e até que o Messias iria vir e ensinar as coisas para os samaritanos. Agora João 7, do 33 ao 35.